Inclusive, como que você enxerga essa nova comunicação aí com a internet, com o YouTube, até mesmo os podcasts? Porque aqui, por exemplo, a gente não tem a mesma responsabilidade que um jornalista, por exemplo. Senta alguém aqui e dá uma informação falsa. A gente não tem que, obrigatoriamente, averiguar essa informação na hora e falar, essa informação foi falsa. Já você, se estivesse no nosso lugar, você teria, por uma responsabilidade jornalística. Como que você enxerga essa diferença entre os comunicadores? Não, eu acho que são campos diferentes. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um misto de entretenimento, de informação. Vocês têm uma pegada mais leve, realmente, né? A gente tem o peso, né? Essa espada de Damocles sobre a cabeça. Você tem que ter não só todas as informações ali na hora para você rebater e trazer a verdade para quem está te assistindo, como você também tem um compromisso que é extremamente exaustivo de não errar. De não errar. Porque se você erra, você é massacrado também, entendeu? Porque ninguém vai admitir, vai dizer que ela errou porque naquele momento ela não estava informada ou porque ela se distraiu. Não, ela errou porque ela tem é a teoria da conspiração, né? Porque ela tem uma intenção de favorecer essa parte da ideia, essa posição política. Ela tem... Não, muitas vezes não. Então, assim, é pesado. Você ter esse compromisso, e esse é um compromisso que eu acho que os bons jornalistas todos têm, e todos ficam muito chateados quando erram, quando tem algum problema desse tipo, né? Porque ninguém é infalível, todo mundo vai errar. A gente sempre fica muito pressionado e quando a gente erra, a gente também se maltrata muito, sabe? Não se perdoa, não tem compaixão de si próprio, Sim. sabe? A gente se martiriza muito com isso. Imagino. Porque... Nossa, Carla, eu vi uma coisa outro dia, o cara dizendo assim que ele se deu conta, ele dizia assim, eu me dei conta que se eu tratasse os meus amigos da maneira como eu me trato, se eu falasse com os meus amigos da maneira como eu falo comigo, eu não teria amigo nenhum. Porque a gente pega muito pesado com os nossos próprios erros, né? Sim. E os dos outros a gente acaba... tudo bem, ele não teve a intenção. Com a gente, não. Porra, tu é burro, caralho! Não devia ter falado. Muito ruim, porque eu acho que uma grande parte assim, da leveza que a gente quer conquistar, que a gente quer ser como ser humano, né, na nossa vida, vem da autocompaixão. A gente precisa ter um pouco mais de compaixão. Sim. Porque quando a gente erra, você imagina, você tem 20 anos, né? Obrigada. Ela falou, imagina. Eu falei, imagina. Mas também quero dizer, aliás, eu vou te falar uma coisa, eu tô aqui assim, invejando tua franjinha, pensando assim, bem gente, eu acho tão legal usar franja, acho tão bacana. Pois é, E a gente tem sempre essas limitações que as pessoas dizem, usar franja é só pra gente muito jovem, 18, 20 anos, depois não pode mais, não sei o que. Então, eu falei, gente, eu acho tão lindo franja. Vamos pra franja, amiga. Olha, eu dou uma disfarçada. Eu tenho aqui umazinha e tal. Eu dou uma disfarçada de vez em quando. Pra virar uma retinha. Pra frente. Pra virar uma retinha. Mas eu fui assim também. Mas eu adoro. Eu cortei aqui assim, aí começou a cair, gente, tá no olho. Eu acho... E aí fui e não voltei mais. Você nunca teve franja assim? Já tive. Porque eu tenho uma imagem na cabeça que você já teve uma franja assim. Já tive dessa retinha, inclusive. Foi um escândalo na gosto. TV. É mesmo? Foi. Nossa, que decisão é essa que você cortou franja com essa idade? Que não sei o que. Eu falei, eu gostei, eu adoro. Pronto. Não tenho muito essas limitações, né? Mas, enfim, depois do nosso parêntese, imagine você com 20 anos. Nosso parêntese fechado. Mas você toma as suas decisões com base na sua bagagem. Naquela época, você com 20 anos, você tinha acesso a XYZ informações que hoje você tem ABCDF, você tem muito mais. Então, hoje, vou fazer 55 anos. Eu tenho uma bagagem. Eu tenho um posicionamento construído ao longo de experiências de uma vida inteira. Com certeza. Com 20 anos, você vai tomar a melhor decisão com o que você tem na mão. Tá tudo bem? Tá tudo bem. De franjinha. Ela de franja machucou ele? Aqui, ó. Tá vendo? Ô, Dani, manda pro Vitão pra gente voltar aqui. A gente tem... Quando a gente toma uma decisão, a gente toma a decisão melhor, óbvio, porque é uma decisão
porque nós temos que tomar em benefício de nós mesmas, né? Mas a gente toma com o que a gente tem na mão. Na limitação do conhecimento que a gente tem no momento. Né? Aquilo é o máximo que você pode fazer com o que você tem na mão naquele momento. Não é verdade? Outro dia eu estava participando de um podcast e aí me perguntaram assim, se você pudesse escolher 10 anos a menos ou 10 milhões na sua conta hoje. Aí eu falei, tanto faz, porque se eu voltasse 10 anos com o conhecimento de hoje, eu teria 10 milhões na conta hoje. Você escolher 10 anos a mesmo, 10 anos a menos com o conhecimento de hoje ou 10 milhões na conta. Eu falei, tanto faz. Se eu voltar 10 anos com o conhecimento de hoje, eu teria 10 milhões na conta de qualquer forma, então... Sim, porque você ia tomar as decisões com base em uma gama enorme de experiências que você não tinha naquela época. E também pressões que você naquela época achava que eram definidas, que eram definitivas, né? Para sua tomada de decisão. E que no final se mostraram muito menos importantes do que realmente são. Olha lá. Olá. Ah, olha. Irmã de franja. Você vê que ela é meio cortadinha igual a sua, Parece o cabelo né? da Cris. E o comprimento do cabelo também, é porque ele tá pra trás, ó. Parece. É a Carla Vilhena com o cabelo da Cris. É isso. Depois a gente faz essa foto, eu jogo meu cabelo em você, a gente faz Muito legal. Muito legal. Então, por isso é que eu digo que a gente precisa ter, a gente precisa se perdoar. A gente precisa deixar de carregar todos esses esqueletos, né? Dizendo, eu tomei decisões lá atrás que eu me arrependo muito. Aquilo foi o que você pôde tomar. Então esquece, aquilo já foi. Agora você tem realmente um outro conhecimento, um outro posicionamento. Você não tomaria aquela decisão, mas naquela época, será que você conseguiria? Pois é. Será que você poderia? Então e a gente sempre também, né, se martiriza com muitas coisas. O jornalista se martiriza pelo erro. Com erros. Você já teve pesadelo com isso? Não, tem coisas assim que a gente guarda. Às vezes as pessoas já esqueceram há muito tempo. Eu fico ali pensando, falei, gente, como é que eu pude falar aquilo? Como é que eu pude fazer aquilo? Às vezes você acorda assim 3 da manhã. Por que eu fiz aquilo? Em 97! E são coisas, assim, decisões que você toma que te levam radicalmente para caminhos opostos, né? Nesse momento aqui, se eu tivesse tomado esse caminho, quem sabe hoje eu seria, sei lá, uma apresentadora do principal lugar do mundo. Mas naquele momento não dava, não pude, sabe? E eu achava que eu tinha algo que me jogava para outra opção que era muito importante e que no final não era. Mas hoje eu sei disso, naquela época eu não sabia. Eu vivo dizendo isso também para gente, por exemplo, que hoje está começando uma carreira, que está ali batalhando ali mesmo para pagar boleto e tem filho pequeno e tudo. Isso, por exemplo, é algo que norteia muito as suas decisões. Você tem alguém que depende de você. Então eu falo para essas pessoas. As pessoas às vezes sofrem, sabe? Falam, ai, Carla, eu não aguento mais, mas isso. Eu digo, cara, eu te entendo. Eu também já tive filho pequeno. Eu também sei o que é você ter aquele, sabe, aquela criança te olhando e dizendo assim, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que estudar, eu tenho que ir no hospital, eu tenho que... E você ali, ai, meu Deus, eu tenho que aturar, eu tenho que engolir o sapinho para poder pagar isso tudo para você. Então, tudo isso acontece. E a gente tem que ter em mente sempre que aquela era a melhor decisão que eu podia tomar naquele momento. Sim. Quando